Boa noite, meus irmãos. Estamos todos aqui reunidos, graças a Deus, mais uma vez, para darmos continuidade aos nossos trabalhos, aos nossos estudos, à nossa divulgação. E hoje, quinta-feira, 9 de setembro, nós estamos no nosso mês Setembro Verde, buscando conhecer, buscando aprender, buscando melhorar cada vez mais. Na semana passada, dia 2, nós tivemos aqui o nosso amigo Luiz Fernando Moreira, que conversou conosco sobre a sustentabilidade, o homem e o espírito imortal nos tempos de pandemia. E hoje nós temos a nossa queridíssima amiga e irmã Lourdes Dias, do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, ali na Taquara, em Jacarepaguá, que vai conversar conosco sobre consumo sustentável e a ação. Os 5 R's: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. Gente, é muito R, né? Então, que a gente possa realmente aprender essas informações aí, porque a natureza, o nosso planeta precisa. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, a nossa palestra que vai ser realizada pela nossa irmã Lourdes Dias, eu trouxe aqui para o nosso preparo do livro O Consolador, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma pergunta, uma resposta muito interessante de Emmanuel. E a pergunta que foi feita é o seguinte: o meio ambiente influi no espírito? E Emmanuel responde: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de que todos os que vivem na sua zona de influenciação. Então, o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade, faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Questão 121 do livro O Consolador. Então, que nós possamos refletir bastante sobre essa pergunta de Emmanuel, essa pergunta que foi feita a Emmanuel, né? O meio ambiente influi no espírito? Então, nós passaremos a palavra agora para a nossa irmã Eloá, que vai fazer a nossa prece, e depois passamos a palavra para a nossa irmã Lourdes Dias, para que ela faça as suas reflexões sobre o tema da noite de hoje. Eloá, a palavra está com você. Pai amado, Jesus, mestre querido, espiritualidade amiga da nossa casa, da casa de Jesus Gonçalves e a casa de Francisco de Assis. Estamos aqui presentes para podermos cada vez mais aproveitar esses estudos que nos são trazidos para que possamos hoje repensar a sustentabilidade que o nosso planeta tanto precisa, e nós precisamos fortalecer a nossa vontade de fazer o melhor, não só para nós que habitamos,
mas para o nosso planeta que grita, que pede socorro. Então, nós temos essa oportunidade de reaprender o que nós já sabemos, mas não colocamos em prática ainda. Então, agradecemos a Deus, a Jesus e todos os amigos que tanto nos ajudam a ter a oportunidade que estamos tendo agora, nesse dia, nesses meses, pensando no planeta, pensando na sobrevivência da vida, a vida de todos os seres, a vida de todas as coisas que pedem. Precisamos de água, precisamos de verde, precisamos de alimento. E isso que nós nos dedicamos agora. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui com essa oportunidade. Abençoe os nossos companheiros e abençoe essa irmã que trará esse estudo para nós com tanto amor. Muito obrigada, graças a Deus. Que prece linda! Amei. Boa Amada, noite. amada querida. Boa noite, amigas e amigos, porque eu vou falar para os encarnados e desencarnados. Hoje é festa, hein, gente? Francisquinho e Jesus juntos é festa. Se vocês habilitarem as suas narinas, vocês vão sentir um perfume que vocês não vão atinar muito com o que é. É o perfume de Francisco que ele traz lá de João. Lá de João, quando ele passava e quando ele fez a sua grande última palestra em Éfeso, todos ficaram com esse cheirinho no ar. E ele trouxe quando reencarnou como Francisco. E o nosso Jesus, quando a gente fala dele, a gente vê a beleza, a sutileza, o aroma das rosas. Então, imagine, hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade, como é que não deve estar os nossos lares aí, né? Aproveitem, absorvam, vamos absorver juntos essa maravilha de hoje. Ô, Rose, você conseguiu botar meu vídeo? Bom, então, olha só, vamos juntar hoje o Setembro Verde, que eu fiquei super contente de ver a minha amiga Rose ter esse insight de Francisco aí para fazer um Setembro Verde e juntar com o Setembro Amarelo, que nós estamos, né? Que é o Setembro da Vida, vida. E a gente fala muito sobre o suicídio, e hoje a gente vai falar também da gente fazer com que esse ecocídio se transforme em vida, dependendo das nossas ações. Então, primeiro nós vamos ver um vídeo que é o start para os R's. Tá sem som. Tá sem som.
Engraçado, não saiu o som, né, Rose? Você quer? Eu vou passar novamente. Espera aí, eu vou colocar novamente para gente. Vai sentir o silêncio da reflexão? Estou passando de novo aqui. Vamos lá, de novo. Estão ouvindo? Tá. Tá baixinho, mas tá. É interessante, né, Rose? O som não ficou muito legal, mas aí será que o som da consciência deu para despertar do povo aqui? Não é, Iraci? Gente, isso aí foi dar um start para vocês, uma pequena escala do que está acontecendo. A Rose me deu 5 R's para falar, mas eu vou acrescentar esses R's, tá bom? Antes da gente falar desses R's, primeiro nós temos que falar de um R chamado responsabilidade. Nós precisamos falar de um R chamado respeito. E nós precisamos falar de um R chamado reencarnação. Nós temos um mestre, gente. Um mestre que nós espíritas dizemos que é nosso mestre. A gente está lá no Livro dos Espíritos, a gente leu a 625 e assinou embaixo: realmente, Jesus é o meu mestre. Sabe aquela brincadeira de criança? Tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Só que dentro da sustentabilidade não é isso que a gente está fazendo. Dentro dos relacionamentos, não é isso que nós estamos fazendo. Mas aqui tomando bastante cuidado para tudo que a gente falar aqui, viu, o Aninhas, da tela, Eloá, a gente toma bastante cuidado para a gente não cair na tal da culpa. A culpa, apesar de aparecer essa palavra na doutrina dos espíritos, já foi muito bem compreendida no século XXI, que a palavra certa a ser usada é responsabilidade. Então, quando a gente vê esse vídeo, a gente pensa assim: eu nem moro perto da praia. Eu não vou na praia. Isso não tem nada a ver comigo. E nós começamos com esse isso não tem nada a ver comigo. E aí, sabe aquele caminhar do espírito que a gente chama de 2 asinhas? Todo mundo quer ser uma borboleta. Eu adoro borboleta. Borboleta tem aquele parzinho de asas lindas de morrer, leves e soltas, equilibradas, que é as nossas asas do conhecimento e da moral. Então, para a gente prestar bastante nisso, o voo do espírito, ele é dado quando nós estamos com essas 2 asinhas, quando a gente chega nessa plenitude que tanto a Joana de Ângeles nos fala, é que nossas asas, elas estão batendo bem equilibradas, porque senão o nosso voo, ele não é legal.
Então, nós temos aí a parte do conhecimento. Gente, vamos pensar. Hoje, eu não posso dizer que eu não tenho conhecimento em termos de meio ambiente, de sustentabilidade, de biodiversidade. Eu não posso falar isso, porque na mídia tem se falado muito. Só não se fala isso dentro da casa espírita. É muito interessante isso. Por isso que eu fiquei tão contente de ver a Rose promovendo isso dentro da casa espírita, da qual ela pertence junto com os outros. Porque a gente precisa falar sobre isso. Então, essa asa do conhecimento, ela está batendo, mas aí temos que tomar um cuidado, que a outra asa é moral. E moral, eu vou tirar essa palavra moral e vou colocar a palavra valores. Valores morais. Então, esse conhecimento, eu estou batendo minha asa aqui, eu estou fazendo curso, eu estou lendo livro, eu estou vendo palestra, eu estou estudando, eu estou indo à escola. Se esse conhecimento não se transformar, eu não utilizar esse conhecimento devidamente, esse conhecimento não se transformou em valor para mim. Ele fica para fora, ele fica exterior. Ele fica apenas para você dizer que sabe os princípios da sustentabilidade, que você sabe falar sobre os R's, que você sabe o que é uma logística reversa, mas não fazer é pegar esse conhecimento e não dar utilidade a ele, não dar um valor moral a ele. Que os valores morais são conquistas do espírito. Então, nós temos aí o bem e o mal proceder. Por isso que eu falei para vocês, cuidado, a primeira palavra que eu tenho que falar não é culpa, é responsabilidade. Gente, a questão da crise climática, da crise da sustentabilidade, mais eficazmente começou em 1972, o pessoal a falar sobre isso. 1972. Tivemos o ECO 92 aqui, com várias diretrizes. Temos aí a Agenda 30, Agenda 30, que é agora para 2030, com 17 itens para a gente trabalhar a nível de governo. Mas eu pergunto para vocês, se eu, numa célula familiar, numa célula de mim mesma, não souber trabalhar isso, esse valor eu não vou conseguir levar para a sociedade. Então, a Lourdes, aqui que vos fala, comecei a estudar sobre isso. Dentro de um grupo de Joana de Ângeles da nossa casa, eu conheci outras pessoas já ligadas à questão da ecologia, da sustentabilidade, desse desenvolvimento, e começamos a conversar. E a ficha caiu para mim. Algumas coisas eu fazia, mas não com aquele pensamento voltado ao respeito à terra. Gente, respeitar Jesus é respeitar esse planeta que ele plasmou, para que nós estejamos aqui fazendo a nossa evolução. Olha como a doutrina é maravilhosa.
Eu não sei como que tem pessoas ainda que dizem que esse tipo de palestra não cabe na casa espírita. Ah, porque aí vai falar de governo, mas a gente tem que falar. A gente não tem que ser político partidário, mas que a gente tem que falar de governo, tem. Porque esse governo maior é o governo em mim. É como eu estou fazendo a minha gestão de vida. Então, isso é importante. Então, por isso que eu quis começar com responsabilidade e respeito. E a reencarnação? Gente, nós somos espíritas reencarnacionistas, e o que isso significa? Primeiro que já fizemos algumas coisas aí que não devíamos. Tudo bem. Lei de evolução, tá ótimo, isso eu entendo direitinho. Mas, gente, vou contar um segredo para vocês. Não conta para ninguém, se deixa só nesse grupo. Nós vamos voltar. Porque ninguém vai morrer. Ninguém vai para o juízo final. Ninguém vai ficar esperando o último dia. Será que deu para entender isso? Então, essa questão do respeito, olha os R's, da responsabilidade, da reencarnação, tem que estar nesse conjunto de obra aqui, quando a gente fala sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade. Isso é muito importante. Sustentabilidade, gente, está na lei. É a lei de Deus, gente. Dá uma lida como estudo. Não dá uma lida assim, en passant. Dá uma lida como estudo do Livro dos Espíritos. Vocês vão ficar maravilhados das coisas que tem ali dentro de sustentabilidade. Principalmente nas leis morais. Mas eu vou dar uma lida para vocês sobre o bem e o mal. A gente vai falar muito sobre isso. Vamos caracterizar isso. 629. Que definição se pode dar da moral? A gente não estava falando aí que a gente tem a asa do conhecimento e a outra asa, a moral, são valores ético-morais? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos compreender sobre isso. A moral é a regra de bem proceder. Opa! Chegamos aí, ó. Chegamos no hora veja, do fazer. Porque Lourdinha, como eu voltando lá aquele nosso papo, Lourdinha não fazia muita coisa, não. Então, a Lourdinha começou a ter conhecimento, mas aí a consciência da Lourdinha começou a perguntar assim, opa aí, tu tá fazendo o quê? Ou é só ficar dando palestra de sustentabilidade? O que é que tu tá fazendo na tua vida? Como que você age dentro da tua casa? Lourdinha, isso é a consciência falando comigo, tá, gente? Lourdinha, tem lixo fora? Aí eu respondo, não, só tem lixo dentro. Aquele lixo que vocês viram ali na praia tem DNA. Tem direitinho quem colocou aquele lixo ali. Ah, mas aquele lixo, Lourdes, veio de outras praias, de outros lugares. Pois é, mas tem DNA. Papai do céu não sabe tudo? Ah, sabe. Mas aí vamos sair da culpa, vamos entrar na responsabilidade. Qual é a diferença de culpa para responsabilidade? É que na culpa você senta numa cadeirinha e começa a choramingar. Alguém chega, né?
pega um paninho para você, um lencinho, fala assim, enxuga a lágrima, não faz assim, não. Você vai aprender. A responsabilidade, não. Opa, o que eu já posso começar a fazer? E foi o que eu comecei a fazer. Então, aqui, olha, é uma felicidade ímpar para mim. Quando aquela caixa, aquele iogurte, tudo tem uma finalidade. Vai direitinho para o seu lugar. O meu lixo praticamente ainda é só o orgânico. Ainda, porque ainda não fiz a compostagem. Infelizmente, que o que eu como de legumes e fruta era para eu ter aquela composteira. Mas isso ainda não fiz. Mas já tem gente fazendo. E eu vou fazer lá no CEOI, se Deus quiser. Então, meus amores, então a moral é a regra de bem proceder. Isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se, atenção, funda-se, fundamento, base, alicerce da lei de Deus. Então, gente, a gente não quer ficar dentro da lei? Ou quer ficar recitando a tábua de Moisés? Recitando sem fazer nada? O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Olha a coletividade aí. Por que então cumpre a lei de Deus? Vocês já perceberam que os espíritos, eles falaram de tal maneira para a gente, que a gente precisa estar sempre relendo a obra? Porque a cada momento que você está lá vibrando com a tua asa do conhecimento, a outra asa está absorvendo. Então, quando você lê de novo, mais valores você vai perceber naquela mensagem. Então, nessa questão 629, nós vamos definir, primeiro, moral. É você proceder bem, dentro da observância da lei do Pai, que é uma lei para todos. Todos. Então, quando eu estou tratando o meu lixo dentro da minha casa, eu estou pensando em mim e em todos. Porque eu vou querer voltar para esse planeta para continuar o meu voo, um voo mais livre, mais fortalecido. Eu preciso voltar para cá com essa casa melhorada. Tá bom, o que eu fiz de errado até aqui? Tudo bem, tá lá. Mas, gente, eu começo a ressarcir agora. Eu começo a ressarcir agora. O que eu fiz de errado? Por isso que, às vezes, em palestra de meio ambiente, eu falo sobre o Zaqueu. Zaqueu, desce daí e vai preparar a janta para mim. Quando ele teve esse contato com Jesus, que é um contato consciencial, por isso que a gente tem contato com Jesus sempre, todas as vezes que nós estamos repensando algo. Olha o repensar aí, Rose. Quando a gente repensa, o que é o repensar? É o pensar com mais veemência, com mais reflexão, com mais ação, com mais prognóstico, com mais determinação, com mais conceito, com mais visibilidade. Esse é o repensar.
Então, eu vou repensar as minhas ações agora, now. Porque o tempo do Espírito é agora, não é para depois. Também não é para chegar hoje, sair fazendo tudo ao mesmo tempo sem. Não! Vamos lá, o que eu posso hoje estar fazendo? Isso se chama planejamento. Da mesma maneira que nós temos um planejamento reencarnatório, nós temos um replanejamento das atividades diárias minhas. O que eu posso estar fazendo, Ana Constantino, aqui e agora? O que eu posso estar fazendo? Aí eu começo a pensar, poxa, me disseram que perto da minha casa passa o caminhão da reciclagem. Vou ver o horário, vou ver o dia e vou começar a colocar meu lixo reciclado lá. Sabe de uma coisa? Eu vou saber que negócio é esse de sustentabilidade, esses objetivos da ONU. Eu não sei o que é. Entra no Google, hoje não tem... É muito fácil, gente. Entra no Google, digita. Desenvolvimento sustentável, ONU, Brasil. Vocês vão ver as 17 metas lá. Mas não vê aquelas metas como meta governamental. É meta governamental, é. Mas nós somos governo. No sábado agora eu vou fazer, nós estamos estudando na palestra pública a Carta da Terra. Vocês já leram a Carta da Terra? É um manancial político-pedagógico maravilhoso para a gente trabalhar até na evangelização. Então, no sábado agora e na terça-feira eu vou falar sobre isso, na palestra pública do CEOI. Todos estão convidados para ver, para saber mais do que é essa Carta da Terra, porque a gente conhece a Carta da Terra do Caminha, do Pero Vaz de Caminha. Era uma terra rica e generosa, com gente muito bondosa. Mas essa Carta da Terra, que ela começou elaborada, ela levou anos para ser elaborada, e é uma coisa simples, mas profunda. Então, nós temos aí, dentro da nosso esquema de palavras, nós trabalhamos a palavra consciência. E onde está escrita a lei do Pai? A gente passa batido nisso, né? A gente lê o livro dos Espíritos, gente, na verdade, como perguntas e respostas, mas a gente não coloca isso como valor para a nossa vida. Onde está escrito a lei de Deus? Está na 621, na consciência. Aí a gente vai lá na liberdade, lei da liberdade, tem a liberdade de consciência, que é aquele pensamento íntimo que é teu, você vai elaborando. Olha a coisa boa. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Já diz a nossa Joana de Ângeles. Então, nós temos essa consciência. E que processo é esse maravilhoso? É o processo de educação. Mudança de caracteres, mudanças de hábito. Isso é um processo de educação. Aí, eu estou relendo pela terceira vez o livro de Francisco de Assis de Miramês, que é um livro para estudo. É para estudo. O que eu estou descobrindo nesse livro é impressionante. Então, eu fiz 2 leituras dele, fiz uma há muito tempo passado,
Fiz uma leitura agora total e agora estou voltando a ele, estudando, página a página. E eu falei, meu pai, como é que eu nunca vi isso? Francisco, você escondeu. E ele disse que ele jura que não fez isso. Que eu é que não vi. Então, nesse livro, ele lá, com aquele bate-papo, sabe aquele bate-papo que Jesus tinha com os discípulos? Ele tinha lá com os amigos dele, os freis. Então, pediam para ele falar sobre determinados assuntos. Aí, o frei Rogério falou para ele assim, Pai Francisco, será para mim especialmente agradável se ouvir algo mais sobre o que é consciência, de que muitos falam, mas pouco se diz, permitindo uma compreensão mais profunda. Opa! Eu não vou ler o texto todo, senão todo mundo vai dormir aí. Mas eu vou ler que, para mim, atenção, hein? Ouvidos de ouvir agora. Olha o que ele disse para Frei Rogério. Vejo a alma, Frei Rogério, como se fosse uma espiga de milho. A espiga é protegida por várias palhas sobrepostas, estando no centro o sabugo, dando firmeza aos grãos. Parece-me que o espírito é obrigado, em obediência às leis de Deus, a se revestir de inúmeros corpos, que podemos chamar de roupagens espirituais. Para com elas descer nesse mundo de acordo com a determinação divina. No centro, existe um corpo de comando, no qual o espírito sente a grandeza de Deus e acata as ordens mais sutis. Denise, o que é isso, Denise? Paulo disso era conhecedor, quando dizia nesses termos em que muito medito, o Cristo em mim é motivo de glória. Então, olha o nível consciencial. Então, o que é isso, gente? É a gente saber que nós somos espíritos e que nós temos uma caminhada. E que a nossa consciência, ela precisa, no encarna, desencarna, ela precisa sair da zona do sono e começar a fazer brilhar a sua luz. Muito interessante. Vocês não acharam interessante ou foi só eu que achei interessante? Gente, eu passei por isso já batida. Achei bonitinho. Até que, opa, vou começar a estudar sobre isso. E aí, nós falamos sobre educação. Eu vou lá na educação. Será que tem perguntas sobre educação? Página 298. Foi o Frei Ângelo. Perguntou para ele assim, Pai Francisco, o que poderíamos entender por educação? E é interessante que antes um perguntou o que era instrução, mas eu não vou trazer aqui, vamos trazer educação. Aí ele falou assim, educação, meu filho, é, por assim dizer, um tesouro que nasce primeiramente no engendrado ambiente da evolução espiritual. Ou seja, cada um na sua hora, né?
Onde existe ignorância, não pode existir educação. Ela é uma força de Deus no coração do homem, que deve ser despertada por vários meios, e principalmente pela disposição no bem comum e no respeito aos direitos alheios. Perceberam por que eu coloquei respeito e responsabilidade? No mundo, muitas vezes, confunde-se educação com instrução. São forças paralelas de objetivos idênticos. Para entregar-se o homem à tranquilidade de consciência, olha aí, a educação precisa da sabedoria. E esta não terá vida nobre sem aquela. O que ele está dizendo aí, gente? Ó, pega esse conhecimento e dá uma utilidade de valor moral para ele. Senão aquele conhecimento não precisa para você, não. Para que eu vou ter aquele conhecimento? Para que eu vou ter conhecimento de sustentabilidade se eu não vou fazer nada de bom com isso? É para dizer que eu sei? Olha o André Trigueiro, gente. Vocês percebem nitidamente que ele tem muito conhecimento, mas ele faz. Ele faz. Ou seja, ele pegou esse conhecimento, que ele vem amealhando há anos, anos e anos, e ele deu um valor moral a isso, que é o valor moral da vida dele. Então, quando a gente faz isso, meus amores, os R's que a Rose me deu para falar, nós vamos poder começar a trabalhar aqui. Primeiro, uma coisa é a liberdade que nós temos de pensar. Então, vamos colocar aqui. Hoje, nós estamos falando sobre essa sustentabilidade. Ótimo. Eu vou primeiro pensar sobre ela. Então, é porque esse conhecimento, alguma coisa mexeu comigo. Mas aí, eu preciso ir para outro R, da reflexão, que é o repensar. Eu vou pegar aquilo, isso vai ficar martelando na minha consciência. Espera aí. Caramba, que coisa legal isso. O que eu posso fazer? Aí eu sento na cadeira da responsabilidade, eu reflito com respeito a essa lei do Pai, que eu digo, né? Eu não fico dizendo que eu amo a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Gente, o próximo é a terra. E eu percebo que este trabalho que eu estou fazendo de responsabilidade, de reflexão, de respeito, de repensar, é para melhorar o meu nível vibratório nas minhas reencarnações. Esse é o sistema de evolução. Aí eu vou chegar no recusar. Opa! Vamos começar a recusar plástico? Vamos agora para o dia a dia nosso? Tem lugares que eu chego, o pessoal já sabe. Eu chego lá no Mundo Verde, a menina sabe como é que eu sou. Ela vai, ela pega o saquinho plástico, aí ela larga. Esqueci que a senhora não usa. Tem horas que não dá. Também não é aquela coisa, tá, gente? Nunca é devagar que a gente vai. Mas se eu posso recusar aquele saco plástico, vamos recusar. Sabe o que é um problema sério? É o isopor. Coisas que vem isopor, a gente vai comprar ovo. Compra um ovo que não tem isopor. Então, eu recuso determinadas coisas porque eu sei que não são legais. Aí a gente também não pode vir com aquele pensamento
Ah, mas só eu vou fazer? Todo mundo faz? Gente, eu não sou todo mundo. Eu sou a Lourdes. Eu sou responsável pelos meus atos, pelos dos outros eu não sou. Mas eu posso ser exemplo. Eu posso. Alguém pode ver para mim e falar assim, não é que a Lourdes está certa? Eu vou começar a fazer isso também. Então, recusar é isso aí. Então, nós já trabalhamos o repensar. Vamos repensar sobre isso? Primeira pergunta, alguém já pensou sobre isso? Isso é o primeiro passo. Repensar é refletir sobre o conhecimento. Iraci, se não pensou, começa a pensar. Sabe que o tempo do espírito, minha querida, é hoje e agora. Mas isso sem fanatismo, tá? Sem ficar ficar vigiando o plástico dos outros. Vigia o seu. Não tem nada que viajar, né? Ficar. Só deixa a luz de vigiar lá no céu, aí, né, Aninha? Lá no céu eu fico vigiando. Aí a gente passa para o reduzir. Vamos reduzir determinadas coisas? Gente, shopping é uma maravilha, né? Eu gosto. O André Trigueiro não gosta muito de shopping, não, mas eu gosto de shopping. Eu gosto de caminhar por ali. Eu gosto de ver coisa bonita. Mas peraí, eu vou reduzir minhas compras, eu não preciso daquilo. Então, nós temos que ser muito sinceros. A blusa está linda. Mas, gente, eu tenho 10 blusas em casa. A não ser que vocês doem lá para o Bazar do COI. Aí eu deixo vocês comprarem. Para que a gente quer tanta panela, às vezes? Não tem nem lugar no armário. Aí você vai ver que aquele panelão, sabe quando você não fez o último feijoada para a família? Ah, deve ter uns 30 anos. O panelão está lá. O padre Júlio Lancelotti está precisando de panelão lá para fazer o povo, hein? Então, dá lá para o Júlio Lancelotti, lá para ele fazer a comida. Então, esse recusar e reduzir, só quem vai fazer isso, esse planejamento, são vocês. Eu estou fazendo o meu. Eu agora repenso quando eu pego alguma coisa na prateleira. Depois a gente tem reutilizar. Ah, eu ganhei, coloquei não teve jeito, veio um plástico junto para mim. Dá uma olhada para esse plástico. Você pode colocá-lo para reciclagem. Aquela bolsinha você pode para outras coisas que você vai, por exemplo, lá no COI, tem quentinhas às quintas-feiras. O pessoal pede sempre uma sacolinha, nem sempre a gente tem uma de papel. Então, a gente pode dar. Por quê? Porque aquilo já viajou. E aquela que for para casa com aquela, ela pode o quê? Dobrar e já vai servir para outras coisas. Então, você está reutilizando. Você pode ter alguma coisa de plástico, aquilo virar um pote. Lá no artesanato, às vezes as coisas viram lindos enfeites, vasinho, cachepôs maravilhosos. Mas a primeira coisa que a gente quer é se ver livre, mas só que vai com o nosso DNA para dentro de um lixo. E a gente sabe o que está acontecendo nos nossos lixões, gente. O que isso acarreta. E nós vamos para o reciclar, que eu já até falei aqui. Há vários potinhos que a Denise, que é uma artesã maravilhosa, eu não sei se ela vai por esse viés. Mas lá, às quintas-feiras, no COI, nós temos um grupo
que são o artesanato. Um artesanato voltado para quê? Exatamente para isso. Olha, é tão lindo ver, às vezes chegam peças lá no CEOI, por exemplo, madeira. Se você olhasse para aquele pedaço de pau, que era um negocinho para botar vaso, ou então, às vezes, garrafas de vinho, chegou um último lá no CEOI, que era para botar garrafas de vinho e taças de vinho, né? Mas ele estava lá, gente, estava horrível. Qual é a primeira coisa que a gente tem para fazer? O que a gente pensa em primeiro lugar? Põe no lixo. Põe no lixo. Quando a gente começa a perceber que nós temos que tomar cuidado com essa pegada que nós temos ecológica, do quanto eu estou usando esse planeta, a gente fala, opa, isso aqui pode ser restaurado, pintado, e vamos vender. Então, é impressionante. A primeira oficina que nós fizemos lá, não sei se a Denise estava, que as meninas fotografavam a peça antes, né, quando vinha tudo estrupiada. E depois, quando a peça estava reconstruída. Então, esses R's, gente, são para a gente repensar realmente da nossa responsabilidade com esse planeta maravilhoso. Quando nós estamos falando sobre a questão do reduzir, a nossa doutrina espírita colocou nas leis morais falando sobre necessário e supérfluo. Isso é fundamental para nós entendermos isso. Será que aquele objeto é realmente necessário para mim? Ou é mais um que vai abarrotar uma gaveta que eu não vou ter utilidade? Lourdes. Então, vamos lá. Eu acho que, então, isso daí eu entendi. Eu vou fazer lá uma recapitulação nas coisas que eu tenho lá em casa. Ótimo. Deu uma boa utilidade para elas. Porque é só a gente pensar. Nós temos 2 pés. Pensem bem. Para que a gente tem 40 pares de sapatos, gente? É só a gente pensar. Realmente. Isso a gente precisa pensar sobre isso. Quem trabalha com artesanato, é impressionante quem trabalha com artesanato. Um pedacinho de fita tem utilidade. Uma coisinha lascada, vai lá, bota um corretor, uma coisa, dá uma pinturinha, pronto. Um pedaço de pano. Vira um fuxico. Quer dizer, em vez de a gente ficar fuxicando dos outros, vamos botar para o artesanato esse fuxico bonito que a gente sabe fazer. Meus amigos, tem solução. Sabe de quem é a solução? É nossa. A solução é nossa. Então, nós temos aí, o governo precisa fazer muita coisa? Precisa! Mas olha aqui, não adianta ficar botando o dedo em riste para o governo, para o prefeito, para isso e para aquilo, se nós em casa não fazemos a nossa parte. Às vezes, eu falo muitas vezes, por exemplo, aqui no meu condomínio, né, eu tentei implantar essa questão, fui derrotada.
Até o óleo que eu recolho aqui foi tirado. Gente, o óleo é uma coisa que polui demais. É mesmo. Lá no COI nós temos um galão que a gente vende esse óleo. Então, o meio ambiente, ele sabe fazer esse trabalho, mas nós estamos esgotando esse meio ambiente. E somos nós, todos nós. Então, vamos, no dia de hoje, que nós estamos aqui juntinhos, e nós precisamos pensar o seguinte: lá no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, ela chamou Jesus de grande ecólogo. Vamos aprender com ele. Ele falou assim para a gente, ó: não faça o outro o que não gostaria que fizesse a você. Coloca esse outro como planeta. Coloca. Não faça o planeta o que você não quer para você. Você não quer que ninguém jogue lixo em cima de você. Então não jogue lixo no planeta. Nós precisamos de empresas com logística reversa. Não sei se vocês, logística reversa é o seguinte: você é responsável por aquilo que você coloca para o consumo. Por exemplo, lá na Calunga, elas têm lá um depósito onde a HP ela recolhe eu esqueci, o negócio da fita, né? O negócio da tinta. Cartucho. Cartucho. Tá lá. Eu aqui uso HP. Quando eu vou lá no Via Parque, eu coloco lá. Eu coloco pilha para reciclagem de pilha. Material de escritório para material de escritório. Meias para onde o pessoal faz cobertor. Gente, há já direcionamentos. Tem lugares que não tem essa logística reversa. Então, a gente vai sair à procura. Agora a gente tem Google, gente. Sai à procura onde é que tem remédio vencido. Não coloca no lixo. Dá trabalho, mas é um trabalho que é de uma felicidade que vocês não têm noção. Quando a gente faz alguma coisa do bem, a nossa alma, ela se ilumina. Há uma serenidade, uma tranquilidade dentro da gente muito grande. E essa tranquilidade é quando a gente, aquele tal do... Quando a gente estava com aquele vazio existencial, ele se preenche. Porque nós estamos trabalhando para a nossa evolução. Estamos chegando no final. Parabenizo a minha amiga por essa ideia de fazer todo um setembro voltado para isso. É muito bom. Teremos, já estão convidados, no último domingo de setembro, a gente vai fazer o nosso encontro de sustentabilidade, em 2 momentos, vai ser muito bom. E teremos essas 2 palestras falando sobre a Carta da Terra. Eu convido todos a vocês, vai lá no Google, bota Carta da Terra, tira uma cópia e lê. Muito interessante. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe Francisquinho e Jesus Gonçalves, todo mundo junto. Agradecemos a nossa irmã Lourdes por essa palestra lindíssima, que vai nos fazer refletir bastante e entrar em ação, quer dizer, reagirmos a essas reflexões de forma positiva. Então, agradecemos muito. E realmente o mês de setembro será todo voltado a esse tema. Dia 16, nós vamos falar sobre sustentabilidade e alimentação com a nossa amiga Patrícia Vieira da Cunha, do CEMICA,
que é Centro Espírita, o restante do nome, Denise, é aqui de Petrópolis. Missionários da Caridade. A Centro Espírita Missionários da Caridade. Ela vai falar sobre sustentabilidade e alimentação. Dia 23 será o Paulo Brandão, que vai falar sobre o desmatamento e ameaça à biodiversidade. E no dia 30, o nosso amigo Alcide Geraldo da Conceição, do Centro de Jacarepaguá, vai falar sobre o reuso da água e a importância para o meio ambiente. Então, nós temos aí o mês de setembro cheio, né? E esse mês de setembro será, a partir de agora, todo ano, voltado para trabalhar a sustentabilidade. Então, todo mês de setembro, na Casa de Francisco, será voltado para a sustentabilidade, porque nós precisamos realmente preparar o planeta para o nosso retorno. Temos que deixar uma casa bonitinha para quando nós voltarmos, podermos apreciar, né, esse planeta, e o que nós fizermos dele será bom para nós. Queremos também aqui dar mais um aviso, que no dia, deixa eu puxar aqui, no dia 17 de outubro, nós teremos o 5º Seminário Espírita sobre a Boa Nova. E dia 12 de outubro nós comemoramos 6 anos de fundação a nossa casa. Olha, o tempo passa rápido, né? Então, dia 12 de outubro comemoramos 6 anos de fundação da casa, e teremos o dia 17, domingo, às 10 horas, o 5º Seminário Espírita sobre a Boa Nova. O expositor será o nosso irmão Victor Eduardo, trabalhador do CEOI, que ele vai conversar conosco sobre da lei divina ou natural. Então, convidamos a todos, né? E no dia 21 de novembro, teremos o nosso Fórum de Ideias de Debates 2021, e a nossa irmã Michele Pires Jesus vai falar sobre aceitação consciente e não passiva da dor. Então, nós temos aí bastante atividade. Fora isso, temos os nossos cursos. Hoje iniciamos o curso do estudo do livro Diversidade dos Carismas, às 17 horas. Então, toda quinta-feira, às 17 horas, o estudo do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio de Miranda. E amanhã, às 17 horas, temos o estudo do livro dos Médiuns, as parábolas de Jesus, estudo do nosso lar. E no sábado, às 16 horas, estudamos as epístolas de Paulo. Então, o que não falta é motivo para a gente estudar e poder repensar nossas atitudes, não é verdade? Então, mais uma vez, eu agradeço a Lourdes, o carinho dela aceitar estar conosco para conversar sobre esse assunto tão importante, e eu vou pedir à nossa irmã Iraci para fazer a nossa prece de encerramento. Antes da nossa prece de encerramento, eu também quero agradecer a Lourdes, que, olha, foi excelente. Tudo que ela falou para o nosso bem, para o bem do nosso planeta, e a gente nem se toca de que a gente está preparando o planeta para nós mesmos, que nós vamos voltar para esse planeta, se Deus quiser. Eu pretendo voltar para a Terra. E agora, no momento em que encerramos os nossos estudos, o nosso aprendizado, mais uma tarde muito, muito boa, uma tarde muito agradável, nós aqui reunidos agradecemos ao nosso Pai Maior, que nos criou, que nos confiou a esse planeta, para que aqui nós vivêssemos. Já vivemos em outros, mas atualmente estamos no planeta Terra. Aqui ele nos confiou e nós temos que cuidar do nosso planeta, da nossa casa. Deus nos deu essa responsabilidade quando nos permitiu encarnar no planeta Terra. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse planeta maravilhoso. E, se possível,
na próxima, voltarmos para cá, voltarmos para esse planeta, administrado pelo seu Filho, nosso Mestre amado. E que nós possamos fazer nessa nossa caminhada o bem. Fazendo o bem para o nosso planeta, estaremos fazendo o bem para os nossos irmãos e para nós mesmos. Então, nesse momento, agradecendo, pedindo ao Pai que nos dê sempre a oportunidade para refletirmos, para aprendermos e para aplicarmos todos os bons ensinos que nós temos recebido de todas as partes, aplicarmos na nossa evolução e ajudarmos os nossos irmãos, que são muitos, que precisam também de conselhos, de amparo, de iluminação, que às vezes nós temos mais conhecimento do que aquele nosso irmão, então nós sempre podemos orientar melhor aquele nosso irmão. Que o Mestre amado nos permita, nessa nossa caminhada, nos elevarmos e elevarmos os nossos irmãos sempre que possível. Obrigada, Mestre, por mais esse momento, obrigada ao Pai, nosso Pai maior, e obrigada também à Mãe Santíssima e a toda essa espiritualidade amiga que está sempre posta, disposta, preparada para nos ajudar, para nos amparar, para nos fortalecer. Que o Mestre nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Agradecemos a nossa irmã Iraci pelas suas palavras, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco até esse momento, participando dessa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Um beijinho para todos. Beijo. Fiquem com o Senhor. Obrigada, Fiquem com gente. Deus. Boa noite a todos, muito obrigada por tudo. Tchau, amigo. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite de descanso para todos. Para todo mundo. Boa noite, boa noite. Fiquem com Boa Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo para todos.